Olá, queridos alunos e alunas, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Reis e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de filosofia. Segundo ano do ensino médio é o primeiro contato que vocês estão tendo com a matéria, né? Então eu vou trazer para vocês um complemento do PET, o Plano de Estudo Tutorado, nessa primeira semana. No PET de vocês tem aí como tema a filosofia na sua vida. Um tema ideal para quem está tendo o primeiro contato, né, com a disciplina. Filosofia na sua vida. Vamos passar aqui por alguns momentos onde eu vou trazer algumas definições de início agora sobre o que é filosofia, o porquê estudar filosofia. E nesse primeiro momento, então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse início. No PET de vocês, na leitura do texto, começa com a seguinte leitura. É bem provável que este seja o seu primeiro PET de filosofia que você está tendo acesso. Talvez você não tenha estudado ou nunca tenha ouvido falar de filosofia. Não se preocupe, a filosofia é popularmente conhecida como a mãe de todas as ciências, porque todas as ciências se originam, de alguma forma, das indagações e metodologias desenvolvidas por filósofos ao longo da história. Então, a filosofia, ela é conhecida, ela é chamada, de a mãe de todas as ciências. Por quê? A filosofia ela surge no século VI a.C., quando alguns pensadores, alguns filósofos, indagavam sobre a origem do mundo, sobre a origem das coisas. Nessa época, tudo era explicado através de mitos, através da mitologia grega, da mitologia nórdica, vários outros tipos de mitologia. Mas a mitologia grega foi o ápice para que algumas pessoas começassem a se questionar. Qual é realmente a origem de tudo? O que acontece para que todas as coisas surgem? Então, a mitologia ela já não era suficiente para explicar essas coisas aos homens. Então, alguns filósofos, alguns pensadores, chamados de pré-socráticos, começam a indagar sobre a origem do mundo, sobre a origem de todas as coisas. O primeiro filósofo, chamado Tales de Mileto, foi o idealizador dessa filosofia, trazendo um questionamento. Qual é a origem de todas as coisas? O que dá origem a tudo que existe? Então ele chega à conclusão de que seria a água. E assim, posteriormente, cada filósofo foi descobrindo um fundamento. E assim, vários filósofos, com seus questionamentos, com suas teses, inventam e fazem surgir outras ciências, como a matemática, a física, a biologia. Todas as ciências que nós conhecemos se originam desse período da filosofia. O Pitágoras, por exemplo, um pré-socrático que fez surgir os conceitos matemáticos. E assim, sucessivamente, em outro momento, a gente vai estudar cada um desses filósofos. Mas de início, é importante vocês saberem que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências, devido à sua importância para que todas as ciências que nós conhecemos se originassem. Então, partindo aqui, a etimologia da palavra. Filosofia, philos, amor, e sofia, sabedoria. Fazendo a junção das duas palavras, amor é sabedoria, amor e respeito pelo saber. Então, a filosofia ela indica um estado de espírito e a pessoa que ama deseja o conhecimento. Ok? Então, características do filósofo.
O filósofo ele não coloca o saber como propriedade sua. O filósofo ele não é movido pelo desejo de competir, e o filósofo ele não faz das ideias e dos conhecimentos uma habilidade para vencer competidores. Então, o filósofo ele não se acha, ele não fica se achando, eu tenho tal conhecimento para superar tal pessoa. Ele não. Ele se contenta com aquilo que ele sabe, ele não se contenta com aquilo que ele sabe, mas ele sempre vai estar buscando aprender. Então, ele se considera uma pessoa inapta, que não está pronta. E assim, todos nós devemos ter essa característica, né? De não nos colocarmos como prontos, mas sempre estar em busca de melhorias, em busca de coisas para que nós superássemos as nossas dificuldades. Aí o filósofo ele também é movido pelo desejo de observar, pelo desejo de julgar, de contemplar e avaliar a vida. E o filósofo, então, é movido por esse desejo de saber, sempre. Então, a filosofia ela é um pensamento inquieto, que não se conforma com respostas prontas e que está sempre enfrentando os problemas que nos fazem pensar. Então, a filosofia traz essa inquietude de pensamento. Eu não me conformo com as respostas prontas. Aquilo que eu considerava pronto, aquilo que eu considerava como certo, a partir do momento que eu tenho a filosofia em mim, eu vou começar a indagar, vou começar a ter dúvidas se realmente aquilo é certo, se realmente aquilo é a coisa ideal naquele momento. Então eu vou analisar, eu vou questionar, eu vou pensar antes de agir. No PET de vocês, traz 4 formas de conhecimento. Então, o filosófico, né, a gente já falou um pouquinho sobre ele nos slides anteriores. O científico, o empírico e o teológico. Então, vamos ver a definição de cada um desses conhecimentos. Vamos lá. O conhecimento empírico, também conhecido como senso comum. O que é o conhecimento empírico? Conhecimento empírico é um conhecimento baseado na experiência empírica, na experiência vivencial, na experiência concreta das pessoas. Ou seja, não se estabelece como conhecimento válido universalmente. Então, é aquele conhecimento passado de uma geração em geração, de pessoa para pessoa, no diálogo, na conversa, no dia a dia. Então, eu estou conversando com uma pessoa na fila do banco, por exemplo, e do nada eu começo a conversar com essa pessoa e passo uma receita para ela, por exemplo. Essa pessoa e eu estamos adquirindo o conhecimento empírico, o senso comum, baseado nas experiências do dia a dia. Então não é necessário que aquele conhecimento seja comprovado. Apenas as vivências diárias nos fornecem esse conhecimento. Ok? Vamos lá? Conhecimento religioso ou teológico. Conhecimento religioso ou teológico, ele apoia-se na fé e tem sua origem nas revelações do sobrenatural. Então, as pessoas que aderem a esse tipo de saber pressupõem a existência de uma plataforma transcendente. Então, a religião é uma forma de conhecimento pautada nos eventos sobrenaturais. Eu acredito em um Deus sobrenatural, eu acredito em um ser superior. Claro que a gente não vai discutir a religião, mas a religião de cada um, mas aquilo que cada um acredita. Então eu não posso criticar aquilo que você acredita. Então todos nós temos uma fé, seja ela qual for, nós acreditamos em algo superior a nós. E o conhecimento científico é um conhecimento que vai além do empírico. Lembra lá do conhecimento empírico, conhecimento baseado no senso comum? O conhecimento científico é o contrário disso. Por quê? O conhecimento científico ele vai procurar conhecer, além do fenômeno, as suas causas
e suas leis. Um tipo de conhecimento sistemático e seguro através de uma metodologia específica acerca dos fenômenos do mundo. Então, a ciência é um conhecimento que vai investigar, através de uma metodologia, todos os fenômenos do mundo. Então, a ciência ela possui um método, ela possui um rigor técnico para se chegar a um experimento, para se chegar a um resultado final. Não é simplesmente falar uma coisa e aquilo acaba como certo, mas ela vai investigar, ela vai comprovar aquilo cientificamente, certo? Então, esses são os 4 tipos de conhecimento que falou aí no PET de vocês. Vamos agora para as atividades, onde eu vou falar as atividades ali e vou ajudar vocês a chegar à conclusão das perguntas das atividades de vocês. Então vamos lá para as atividades. Então, como nós vimos, né? O título é bem sugestivo, porque ele traz uma reflexão para vocês. Então, vamos ler aí a primeira questão. Considere o texto seguinte. Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russos discutiam sobre religião. O neurologista era cristão e o cosmonauta não. Já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta. E nunca vi nem Deus, nem anjos. E eu? Já operei muitos cérebros inteligentes, respondeu o neurologista. E também nunca vi um pensamento. Então, esse fragmento foi retirado do livro chamado Mundo de Sofia, do Justin Garden, da editora Companhia das Letras, em 1995. Então, esse é um diálogo entre um cosmonauta, né, vamos dizer assim, aquelas pessoas que viajam para o espaço, astronauta, né, e o neurologista, um médico que trabalha com o cérebro. E aí vem a primeira pergunta. Explique quais dos 2 tipos de saberes estão sendo discutidos no texto. Então, você vai ler aqui novamente o texto. Dos 4 tipos de conhecimento que nós lemos anteriormente, 2 deles estão contidos nesse texto, nesse diálogo. Então, seria o cosmonauta, astronauta, cientista. Então, o cientista dificilmente tem-se uma religião, né? E já o neurologista, ele era cristão, então ele acreditava em Deus. Então, os 2 tipos de saberes presentes no texto é o conhecimento científico e o conhecimento religioso. Certo? Então, os 2 tipos de saberes são esses. Aí você vai colocar o conhecimento científico, é aquele que trabalha com a questão da ciência, a questão do método, e o conhecimento religioso, aquele que trabalha com aspectos sobrenaturais, a existência de Deus, a existência de anjos, algo que vai além de nós. E na letra B, comente qual limite seria comum aos 2 tipos de saberes presentes no texto. Então assim, tanto o saber religioso como o saber científico apresentam alguns tipos de limites. De um lado, por exemplo, nós podemos falar que o saber científico ele pode ter uma dificuldade de demonstrar empiricamente a existência ou não de um Deus.
ou de visualizar um pensamento. Então, essa questão de visualização, de tentar experimentar, complica um pouquinho. Então, esse seria o limite comum aí, né? Existem evidências científicas que nós podemos apontar para responder o neurologista, né? Eu não consigo ver o pensamento, mas eu consigo sentir, eu consigo captar aquele pensamento. Então, cada um dos dois, tanto o saber científico como o saber religioso, possuem determinadas limitações, determinadas situações que não conseguem ser muito bem explicadas. Então, tanto um como o outro não conseguem ter uma explicação palpável em relação ao que eles pensam. Então, vai um pouquinho mais aí do seu entendimento sobre os dois assuntos. Então, a questão número 2. Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente figuras públicas. Então, as fake news têm um grande poder viral, ou seja, elas espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor e do espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo. Então, todos nós aqui já recebemos fake news, né? O que a fake news tem a ver com filosofia? Você deve estar se perguntando aí, né? Então, vamos fazer uma reflexão bem rápida sobre a letra A. Explique por que fake news viraliza tão facilmente entre as pessoas atualmente. Existem várias explicações para essa pergunta. Então, a difusão de fake news se dá através do saber básico do ser humano. Então, nós queremos explicações para as coisas, nós desejamos buscar respostas, dar sentido à nossa realidade, e aí a fake news muitas vezes vem com esse intuito, né? Por chegar muito fácil numa rede que nós usamos o tempo todo, ela se espalha muito rápido. Então, recebi uma explicação bacana, deve ser legal, vou passar para frente. Então, é devido a isso que a fake news se espalha rapidamente. Talvez também pelo conteúdo, né? Muitas vezes as fake news são baseadas, carregadas de apelos emocionais, mexem com seus sentimentos, mexem com o medo, com as emoções. Então, muitas vezes, o medo, mesmo sem ter uma base, mesmo sem ter um objetivo, ele te inspira a fazer alguma coisa. E o apelo emocional, muitas vezes, faz você espalhar aquilo rapidamente para alertar outras pessoas. Então, a fake news se espalha rapidamente devido a esse apelo emocional. E aí é uma resposta pessoal, você vai colocar aí a sua opinião sobre isso. Por que as fake news viralizam tão facilmente entre as pessoas atualmente? E a letra B. De que maneira a atitude científica pode contribuir no combate às fake news? Também, pessoal, baseado no que nós vimos, a ciência pode contribuir no combate às fake news para você verificar se realmente aquilo é um fato verídico. Então, o conhecimento científico possui esse método, né? De analisar, de verificar. Então, a ciência tem um método para se chegar à veracidade. Assim deve ser também as fake news. Devemos analisar a fonte, analisar os dados, analisar tudo o possível para que não se torne algo mentiroso.
Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Voltamos aí no próximo vídeo aula. Espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês nas nossas redes sociais, no WhatsApp e logo aí no Google Sala de Aula, tá bom? Muito obrigado e até mais.